Bom dia, ao vivo na hora errada. Agora em Bauru são 7 horas e 3 minutos, estamos com 22 graus de temperatura. Frio! Sim, em Bauru 22 graus é frio. Baixou de 26, nós estamos de blusa. Para quem nos acompanha aí do Brasil todo, a temperatura média de Bauru é entre 29 e 32, aí a gente está sossegado. 26 para baixo, bauruense está de blusa. Para quem nunca acompanhou as lives, eu faço questão de entrar na hora errada, né? Em homenagem aos companheiros de imprensa. Eu já trabalhei em rádio e eu sei o sufoco que é encaixar o conteúdo nos horários certinhos, e são horários redondos, né? Das 7 às 7h15, das 7 às 7h30, das 7h15 às 7h45, é um sacrifício. E então na internet não tem essa, eu faço questão sempre de marcar 7 horas, e aí eu entro ou 3 minutos antes ou 3 minutos depois, em homenagem a esses companheiros de imprensa e aos sacrifícios dele. Então estamos aqui com mais uma live da série de Empreendedores para Empreendedores. Hoje eu vou conversar com a advogada Fabiola Malozzi. Ela é especialista em comunicação não violenta, já está conosco aqui. Deixa eu pôr ela para dentro, vamos lá. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem, Cristiano? Tudo bem, fora o frio, eu não gosto de frio. Você gosta? Aqui tá quente. Aqui em São Paulo tá Quanta quente. temperatura que tá aí? E nem sei, viu? Uns Eu, 20 e pouquinhos. faz um tempo, mais ou menos, eu vi um seguidor de Minas Gerais reclamando de calor, com 26 graus. Eu falei, fio, 26 graus em Bauru, a gente tá de blusa. É, Aqui a temperatura gira entre 28 e 32 no tempo normal. Bauru E é na bem verdade, quente, né? na verdade, Bauru é intensa. Quando é calor mesmo. Quando é frio mesmo. E o ano passado teve aquela onda de frio que assolou o Brasil inteiro, então fez lá 0 graus, -1 grau, 4 graus. Caramba. Aí tem que Aí tirar a as gente, pantufas do armário. encher de roupa. E eu via lá o pessoal tudo sofrendo, né, com frio. Eu falei, gente, 4 graus em Bauru faz o inverno inteiro, não precisa de onda de frio. E aí a gente se vira assim. E aí, tudo bem com você? Tudo Essa, bem. essa live no horário Quero diferente para mim, agradecer o convite, agradecer também o horário. Eu achei esse horário muito bom para mim. para mim 7 também. da manhã. Eu E sou uma eu acho, pessoa que de manhã eu rendo mais. À noite, de eu, fato, é complicado. eu também sou morning person. Uma curiosidade, Fabiola, o ano passado eu fiz todas as lives de manhã, ou começando às 7 horas ou começando às 8. E aí esse ano eu incorri num erro que eu sempre critico, que é pedir a opinião do povo. Então eu fui lá pedir a opinião do povo, que horário você quer as lives? Aí a maior votação foi à noite. Sempre que alguém pede a opinião do povo, obviamente não fica bom, né? Eu tiro É, sarro, eu falo, cara, vocês não aprenderam nada com Pôncio Pilatos, velho. Para de pedir a opinião do povo. Então, assim, eu fiz acho que 8 lives à noite, e essa é a primeira de manhã, e eu vou tentar transferir as outras para de manhã também. Tenho certeza que, além de mim, além de você, tem muita gente que rende melhor de manhã, e às 7 horas da noite já tá preparando para terminar o dia, hein? Mas isso é vamos verdade. lá, vamos ao assunto. Antes Pois do é. assunto, deixa eu passar o roteiro. Todo mundo que vem aqui pede o roteiro, eu falo, cara, não tem roteiro. Na verdade tem, mas eu gosto de passar ao vivo. A gente vai conversar por volta de 50 minutos, e nos 10 minutos finais ali, eu vou abrir um espaço para você vender o seu peixe. Então, o roteiro é mais ou menos esse. Bom, vamos ao assunto, então. Fabíola, a comunicação não violenta como técnica de resolução de conflitos.
pressupõe-se que existe uma comunicação violenta. Explica isso para a gente. Sim, então, Cristiano, eu sou advogada e eu fui fazer a mediação de conflitos, e dentro da mediação de conflitos eu conheci a CNV, essa técnica da comunicação não violenta. E é como você falou agora, se tem uma comunicação não violenta, é porque tem uma comunicação violenta. E quando a gente fala esse termo não violento, as pessoas falam, mas eu não sou uma pessoa violenta, eu não sou uma pessoa agressiva, né? Então, onde é que está a comunicação violenta no nosso dia a dia? Em você, em mim, em todo mundo. É aquela pequena palavra, é aquela comparação, um julgamento moral. Aos poucos, a nossa sociedade foi tirando a forma compassiva dela, isso há 8.000 anos para cá, a gente vem perdendo a nossa natureza compassiva e vem agregando uma cultura de dominância. Então, são pequenos rótulos, sabe aquela fofoquinha? Aquilo que é o comentáriozinho, aquela bobeirinha, você está no escritório, aí vem alguém e faz uma gracinha, muitas vezes a pessoa vai dar uma risada, mas ali dentro está morrendo de ódio, está com ressentimento, está com mágoa, está se sentindo ofendido, né? De repente você corta o cabelo, o outro faz uma piada, e isso é uma forma de violência, de uma certa maneira. Não é que as pessoas não tenham que brincar, não possam brincar. Inclusive é bom um ambiente de trabalho onde as pessoas possam brincar, mas tem que tomar aquele cuidado em não transformar essa comunicação em algo agressivo, né? Você tem que conhecer muito bem as pessoas que você está brincando, inclusive. É uma pergunta que eu ia fazer. Assim como a gente vê na PNL, nós somos programados para lembrar das coisas ruins, se comunicar com violência é uma programação nossa, pelo que eu entendi, e pelo histórico que você deu, é bem isso mesmo, né? Então a gente precisa quebrar essa programação para ter melhor resultado. Isso. E assim, a comunicação não violenta, ela foi desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Ele já faleceu em 2015. Ele faleceu com 81 anos. Ele nasceu em Ohio e ele cresceu em Detroit. E lá, na infância dele, ele presenciou assim, muitas mortes, tinham brigas de gangues por questões raciais, questões religiosas. Ele era judeu e ele sofreu também por ser judeu, né? E então ele foi fazer a psicologia porque ele estava realmente incomodado com isso. Ele falava, por que tem pessoas que são compassivas e tem pessoas que não? Tem pessoas que não têm esse olhar pelo outro, essa visão agregadora de conexão com o outro, né? E estão ali brigando e trazendo confrontos. Então, ele escreveu vários livros, e o best-seller dele é esse aqui, não sei se dá para ver, Eu Comunicação. tenho esse Não, livro. você tem? Tenho. Pergunta se eu li. Ele tem no YouTube, também em áudio. É bom, às vezes está deitado assim. Aí... Não, eu vou Mas, ler. Falta de vergonha isso. o Marshall, ele era mediador de conflitos, né? Inclusive nas escolas, o governo americano financiava esse trabalho dentro das escolas para apaziguar mesmo. E ele foi também ser mediador de conflitos em países de muita guerra, Sri Lanka, na Malásia. E o livro dele vendeu em mais de 60 países e, sei lá, 35 idiomas, já foi traduzido em 35 idiomas. A divulgação da CNV no mundo é grande. Ela está aí Eu devagarinho. não entendo por quê. A humanidade não tem conflito. Isso foi sarcasmo, tá, gente? E as pessoas já entendem o conflito como algo a ser trabalhado em busca de melhores resultados, ou ainda não, Fabiola? Precisa de educação de mercado ainda para isso? Sim, precisa sim. O conflito, ele é saudável quando ele
estabelecido como uma conversa, algo a ser trocado de informação, de chegar a algum ponto melhor, alguma solução melhor para ambos, e não o conflito como espiral do conflito num crescente que vai evoluindo, onde um só quer falar mais do que o outro, onde um ouve o outro falando, ele tá errado, eu tô certo, né, Cristiano? Porque desde pequeno a gente é acostumado a assistir aqueles desenhos animados, que tem o herói e tem o bandido. Né? Então, essa cultura do certo e errado, ela é uma cultura automática na gente. Né? Você sai na rua, você já começa a prestar atenção. As pessoas não se comportou de determinada forma que eu imagino que é a correta. Então, ela está errada, eu estou certa. E o conflito, ele vem justamente, o lado bom do conflito, ele vem para as pessoas verificarem ali essas diferenças, né? Então, ele não é para brigar, não é para transformar em guerra, nada disso. Ele é justamente para... a finalidade é para ser saudável, é uma troca de ideias e informações. Entendi. O conflito, pelo que eu entendi, está na mesma categoria do problema nos estudos de criatividade. Então, inclusive, eu fiz esse curso com o Murilo Gun, que é um comediante, foi um curso muito divertido, que além de ser produtivo, e ele fala, cara, coitado do problema, ninguém quer ter problema, o problema é ruim. E na verdade não, né? O problema é tudo que precisa ser resolvido. E a gente vê o problema agora na sociedade da informação, a gente vê o problema como matéria-prima a peso de ouro, né? Então, por exemplo, você tem um problema, você resolve esse problema, você transforma ele em produto ou serviço e ele vira muita grana. Um exemplo de problema preciso ir do ponto A para o ponto B, não tenho carro ou não quero ir de carro. Então eu tenho que achar um ponto, eu tenho que achar um lugar onde essa pessoa que vai me levar esteja. Eu tenho que achar essa pessoa de bom humor, não vai acontecer. Rezar para ela dirigir bem. Rezar para ela dirigir bem, esse cara vai me cobrar o olho da cara, vai me atender de qualquer jeito e eu vou chegar atrasado. Esse é o problema. A solução, eu clico no meu celular e qualquer um que esteja lá credenciado ou cadastrado vai ver e vai falar, pô, eu vou levar esse cara aqui. E vai receber uma grana por isso. Então, estamos falando aqui de táxi e Uber. O táxi, ele gerava um problema, ele gerou um problema por décadas, né, na história da humanidade, e o Uber vem para solucionar esse problema. Agora tem os problemas que o Uber está causando, né? Mas, enfim, é um problema que a pessoa que solucionou transformou em dinheiro, em muito dinheiro. E esse exemplo é perfeito, porque se você não tem um problema, você fica estagnado mesmo. Você é a forma das coisas evoluírem, crescerem. Então, tirar também da cabeça da gente que as conversas difíceis, elas vão terminar em ódio, em briga, em algo ruim. Né? Todo um problema, ele pode ser bem resolvido. Isso não quer dizer, viu, Cristiano, assim, que o Marshall, ele já falava, a CNV ela é só uma ferramenta, né, a conversa não violenta, que ela é baseada em 4 pilares, em 4 componentes. Ela é muito simples até de trabalhar, mas ela é só uma ferramenta. Ela não quer dizer que é a forma correta para você mediar um conflito, ela é uma ferramenta à sua disposição para você focar no outro, nas necessidades e nos sentimentos do outro. Então, você não fica focado naquela pessoa como um rótulo, como o que o cristiano é. Não, hoje, o que o cristiano precisa? Quais são as necessidades do cristiano, da empresa do cristiano? Como é que vai resolver este problema determinado com um funcionário tal que está passando por uma situação em casa complicada, ou mesmo no ambiente de trabalho dele com um colega ali que senta do lado, que incomoda muito, né? Online até facilitou um pouco, não foi, Cristiano, essa coisa da convivência? Sim, sim. Esse colega que incomoda, antigamente era eu. Antes da gente continuar, Fabíola, depois eu vou pedir os 4 pilares para você. Eu quero quero pedir para você explicar melhor uma palavra que eu vi que você já falou ela 3 vezes. E, pelo que eu entendi, ela vai ser meio que um dos pilares aqui da nossa conversa. Compassivo. O que é essa palavra e onde ela entra na comunicação não violenta?
Isso, porque o compassivo, né, a compaixão, essa atitude natural do ser humano, que eu falei que o Marshall falou que há 8.000 anos ela vem sendo destruída na nossa sociedade, ela é um modo de viver. Então, é você estar com o outro e não sobre o outro. É você conviver no sentido de ter o seu olhar interno, verificar a, a leveza para você e a leveza para o outro. Então, quando nós convivemos com compaixão, neste modo de vida, o nosso olhar para o outro, ele muda. Você não vê o outro como alguém que te ofendeu. Você vê o outro como alguém que está passando por alguma questão e está ali com alguma necessidade não atendida. Então, aquele comportamento do outro que te desagrada, ele não é algo voltado a você. Ele é algo dele, ali dentro. E essa é a atitude compassiva. Você para de acusar o outro, de julgar. É claro, isso não significa que você vai ser o bonzinho, né? A CNV não é para a gente virar Madre Teresa de Calcutá, virar um anjo, não é isso, né? A gente vai olhar o outro é cheio de defeitos. Assim como nós todos temos defeitos, e você também vai ter limites nas suas relações, tem pessoas que você não vai conseguir conviver. De repente, os defeitos são tão grandes para você que você não vai conviver com essa pessoa, mas você vai tirar aquela visão do julgamento, assim, no sentido Do de erro, matar o né? Judas, Sim, sabe? parar de rotular essa galera como erro. Me diga se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu tenho uma lista grande de pessoas com as quais eu não vou conseguir conviver. Já assumi isso e já comecei a colocar barreiras de acesso. Essas pessoas já têm mais dificuldade de me acessar. Isso está previsto, Fabiola? É assim mesmo? Ou não? Tem algum problema comigo? Depende muito das tuas necessidades. Não, a gente é comum, isso é muito comum, tá, Cristiano? Eu não sou terapeuta, a parte emocional, é claro que quando a pessoa convive, por exemplo, alguém da família, que é muito bom você conviver bem com as pessoas próximas, mas muitas vezes tem irmãos que não se dão bem e vão ter que se afastar. Às vezes é mais fácil até você se aproximar de uma pessoa que você não tenha tanta ligação afetiva, né? Do que tentar se aproximar de um parente. Então, vai muito das tuas necessidades e dos teus limites. Vai ter uma hora que você fala, não dá para mim, essa relação aqui acabou, conviver e conversar com essa pessoa não dá, porque muitas vezes você vai também levar uma conversa e a pessoa não quer, né? E aí você fica em silêncio mesmo, não tem como você impor alguma coisa. Ah, não, porque agora você vai conversar comigo sim e vai me ouvir sim. Aí você tem que se afastar também, não é? Mesmo que temporariamente. Então, em princípio, o tamanho da minha lista não quer dizer nada. É legal que eu sou Vai crescer. organizado. Eu sou organizado, eu tenho critérios. Então, você tem lá 5 critérios, se atendeu a 3, eu já não essa pessoa não quero perto. Isso é um critério para colocar a galera na lista. Mas será que você também tem a sua escuta, a boa escuta? Tem que ver isso também, né? Também doar-se Então, um pouquinho mais para... eu faço terapia desde 2004, cara. Eu me considero com uma escutativa melhor do que muitos profissionais da psicologia. Por osmose, né? Eu aprendi isso. Mas eu vejo que esse é o grande problema. Ontem, inclusive, eu até estava, antes de entrar nessa live, eu estava pensando em como eu poderia transformar aquela situação de ontem em assunto para a gente conversar aqui. Eu fiz uma reunião de ongoing, demorei para voltar para a Terra depois dela. Eu fiz uma reunião de ongoing. O ongoing é o seguinte: eu trabalho como Customer Success na Galata Tecnologia. Eu sou responsável pelo sucesso do assinante na utilização da ferramenta que a gente fornece. E eu faço o onboarding, né, que é a entrada. Então, no onboarding eu explico como vai ser o processo, como que a gente vai construir a ferramenta. E na saída, com a ferramenta pronta, eu faço a entrega. Eu falei, nossa, a ferramenta pronta está aqui. É assim que você vai utilizar. É para isso que serve o ongoing. É uma reunião que demora 15 minutos.
essa reunião demorou 105 minutos. E eu basicamente não consegui falar. As Geralmente pessoas ela me demora interromperam. quanto? 15. Ah, Ela demorou só 90 minutos a mais do que o normal. E a tônica dela foi eu ser interrompido. E aí eu olhava e falava, mano, eu pensei em tanto palavrão que eu podia falar para aqueles dois, cara, que estavam na reunião. Eu falava, não, deixa esses caras, eles vão se esgotar e vai chegar uma hora que eles vão me liberar. E bingo, a minha estratégia foi, não foi a mais curta, né, mas ela foi vencedora. Então, chegou uma hora que eles se esgotaram e me liberaram lá. Obviamente que com um monte de reclamações, enfim, eu tenho e, ainda umas e- tarefinhas para é, resolver isso. Isso é falta de habilidade? Ó, pergunta retórica, né? É falta de habilidade por si, porque sim. às vezes você atendeu perfeitamente o cliente ali. Eu já identificava aquele cliente como problemático por causa do processo. Tem várias interações do cliente com a equipe ao longo do processo e do meio para o fim, essas interações começaram a ser problemáticas. O cliente não fala com a nossa equipe é de técnicos produtores, são de pessoas que executam. Se o cliente ficar conversando, a gente não produz. É, Então, sempre sou eu que estou mediando. Só que assim, a gente media pelas ferramentas online, né? Que daqui a pouco eu vou perguntar se elas ajudam ou atrapalham, ou na medida que ajudam ou atrapalham. A conversa, como a gente está tendo aqui, aconteceu acho que pela terceira vez com esse cliente. E cara, que tragédia foi isso. Que tragédia. e muitas vezes, quando a pessoa quer convencer o outro, ela fica rodando no assunto várias vezes. Aconteceu quando eu fiz mediação de conflitos lá no Rio de Janeiro. Algumas sessões a gente percebia que tinha um lado que falava muito e falava sempre a mesma coisa. Não deixava o outro falar, né? Não é o lado, né? A gente nem fala partes na mediação, mas são os medianos. E o outro mediando não conseguia falar, não tinha essa oportunidade. E muitas vezes via que era realmente a pessoa estava insegura ali. Então ela estava tão insegura que ela não deixava o outro participar. Era o medo, sentia medo de ouvir o outro, de deixar o outro falar. Ela tinha medo de perder a razão, medo de aquilo que a gente falou do conflito, de ouvir o outro, entender o que o outro está falando, ver as razões do outro, mesmo que ela não concorde, porque isso é muito complicado hoje em dia. As pessoas ouvem ou para concordar ou discordar, mas ouvir para ouvir e não pensar em discordar de imediato ou não concordar de imediato é uma escuta bem difícil, né? Ouvir com atenção, anotar, sei lá, numa reunião, os pontos do outro, para depois trazer soluções naquilo, dar esse tempo, e não ficar tentando convencer o outro que o seu argumento é melhor por isso ou aquilo, mas nessa busca mesmo, objetiva, a intenção de uma reunião é a busca de soluções, né? Porque ninguém, por exemplo, você, Cristiano, você quer o melhor para o seu cliente, Por né? O cliente favor, ele vai te senão ele indicar. cancela a assinatura. Exatamente, É, é o seu êxito ali. eu percebo isso, inclusive, eu percebo inclusive que eu causo uma frustração quando eu faço isso. E eu não entendo o motivo dessa frustração. Às vezes eu falo alguma coisa, ou escrevo alguma coisa, ou publico ali num grupo do WhatsApp, e a pessoa já vem armada. Não concordo! Aí eu falo, cara, legal, beleza, tudo bem não concordar. É assim mesmo. E eu percebo uma frustração lá, porque a pessoa viu que eu não debati, não coloquei argumentos e tal. As pessoas elas estão perdendo um pouco essa capacidade de conviver, ou pelo menos de usar coisas diferentes para se chegar num terceiro ponto. E só fazendo uma emenda aí no que você falou, grupo de WhatsApp, nossa, é muito complicado, porque as informações são rápidas. Se você não responde rápido, a pessoa também pode começar a achar que você não está dando atenção para ela, ou aconteceu algo ali. Então, o WhatsApp hoje também ele precisa de uma dinâmica diferenciada, né? Um trabalho
Antigamente, eu sou velhinha, né? Antigamente era Eu telefone, também. não tinha celular, e, e hoje tudo ficou muito rápido. Mas desculpa, Cristiano, fala novamente a sua. A minha pergunta. As pessoas, elas esperam por essa oportunidade de convencer a outra pessoa de que essa pessoa está errada. Porque aí eu percebo uma frustração quando eu não dou vazão para isso, né? Quando eu coloco algum posicionamento ou coloco alguma informação e a pessoa já vem armada, né? Não concordo. Eu falo, legal, parabéns, tudo bem não concordar. E aí fica aquele ar de frustração ali. Então, assim, as pessoas, é possível dizer que elas vivem para isso, vivem para subjugar o outro, ainda que ideologicamente. E assim, muitas vezes são as necessidades delas ali, necessidade até de autoafirmação, necessidade de reconhecimento do trabalho dela. Às vezes o que você falou, ela até pode concordar com aquilo, mas ela quer ser aceita. Ela quer ser, por exemplo, o Cristiano ouviu o que eu disse, ele admirou o que eu disse, vamos supor, eu estudei tanto para chegar até aqui, eu trouxe o meu trabalho, eu trouxe a minha opinião, meu esforço, e ele não concordou comigo. Então, às vezes, isso cai na pessoa como um tapa na cara. E aí ela fica discordando só para alcançar essa autoafirmação dela também. Né? Não necessariamente... por exemplo, a pessoa fica frustrada porque você não concordou com ela. Mas ela poderia ver assim, poxa, mas o Cristiano está aqui comigo, ele me ouviu, ele reconhece que eu também tenho as minhas qualidades, Cristiano. Então, talvez você possa passar também para a pessoa um pouco mais isso, entendeu, Cristiano? Entendi. Para que a pessoa não fique muito na defensiva, não fique muito crítica, que ela seja acolhida também, mesmo que você não concorde com ela, mas que ela seja acolhida nas qualidades que ela tem, no trabalho e no esforço dela, né? Então, grosso modo, as pessoas discordam e buscam o conflito mais por elas mesmas do que pela outra pessoa e pelo grupo em volta. Depende, pode ser isso mesmo. Isso mesmo. Quais necessidades ali embaixo a gente fala, né? Tem a ponta do iceberg e lá embaixo tem tantos interesses e necessidades que ela mesma não tem atendidas e bagagem também que ela trouxe de outras relações, né? Hum. E Entendemos que comunicação não violenta não é um assunto fácil. Se fosse, não teríamos especialistas com isso. Fabíola, dá para piorar, né? Sempre dá para piorar. Eu fico pensando, por exemplo, eu tenho uma resposta mental que eu nunca usei. Às vezes eu coloco, né? Como você falou, né? Eu estudo, eu me preparo, eu crio conteúdo, tudo embasado cientificamente. Aí eu coloco no grupo e a pessoa fala, não concordo. O meu instinto é falar, cara, eu não concordo com a lei da gravidade. Eu acho que nós devíamos voar, nós devíamos ser capazes de voar. Mas a lei da gravidade existe, eu não preciso concordar com ela. E eu nunca usei essa resposta. Olha que sabedoria. Mas cada vez que eu ouço isso, né, não concordo para algo que eu pesquisei e fundamentei cientificamente, eu lembro do Isaac Newton, lá, pô, a lei da gravidade, né, cara? Obviamente que eu vou piorar tudo se eu em fizer isso. suma, dá vontade de soltar os cachorros, né? Ah, beleza, filho, eu não concordo com a lei da gravidade. Acho que nós deveríamos voar. E algo que é muito importante é a gente não sair do eixo. É dificílimo, eu sei que é difícil. A CNV ela me ajudou muito, inclusive nisso. Ontem eu estava lembrando que uma vez eu estava na Rio Santos e um carro bateu atrás do meu carro e aí nervosa, gritando, brava, tal. E nessa atitude de só emoção, acabou que não fizemos BO, ficou meio que uma briga e não resolveu nada. Né? E para sorte do cara que bateu também, porque ele estava com um carro cheio de gente, tudo sem cinto de segurança, não sei a documentação dele também. Então, assim, até que para ele foi bom eu ter saído do meu eixo. E eu vejo que a CNV ela ajuda muito a gente a ficar mantido ali no seu equilíbrio, naquilo que de fato importa para você, naquilo onde você quer chegar naquela relação. Quando esse cliente fala algo que você não concorde ali, ou que seja agressivo, que te ofenda, algo que você não goste, a CNV ela te ajuda a focar nas necessidades tuas e dele.
a focar naquilo que você quer trazer nesse projeto, nesse trabalho. Então, outro dia tinha um grupo de CNV que a gente fez e a moça não saiu do carro, também briga de trânsito. A moça que é uma treinadora em CNV, ela não saiu, porque ela falou, se eu sair do carro agora, eu vou brigar com a pessoa. E a pessoa batia na janela do carro, falava, você me fechou, desce do carro agora e tal. E é isso, a CNV não é que você vai virar uma pessoa boazinha, né? Mas ela te ajuda a não engolir sapo. Ela te ajuda a fazer com que você se comunique de uma forma que você fale para o outro aquilo que é importante para você, mas com calma, no eixo, né? É sempre importante ficar nesse equilíbrio e é difícil. As pessoas muito próximas também nos tiram do eixo, né? Os familiares também, aquela convivência 880 e é muito comum, Cristiano, não é nada... O ser humano é muito parecido. Todos Sim, nós somos muito parecidos. somos a mesma espécie, embora a gente se esforce para não ser. Você diria que as pessoas têm uma necessidade desproporcional de concordar? Precisa concordar, senão vai acabar o mundo. Não preciso ficar aqui conversando até concordar. Enfim, o ato de concordar é superestimado? Ele traz uma sensação boa, né? Quando a gente porque aí ele atende muitas necessidades da gente também, necessidade de pertencimento, de reconhecimento, de atenção. Então, a gente criou essa coisa do concordar e discordar, mas no fundo, lá no íntimo, o que a gente quer é o respeito do outro, quer essa troca. É o diálogo na troca, porque você pode discordar de várias coisas aqui que eu esteja falando, mas a forma como você vai falar comigo, a forma como você vai me tratar, muitas vezes ela vai me atender muito mais do que se você ficasse concordando e não fizesse essas perguntas interessantes, não trouxesse esses exemplos bacanas que você trouxe, que me fizeram refletir aqui em várias coisas. Então... Isso é algo que eu já vi na prática, né? Quando você tem aquela frustração, quando eu digo que ok, não concordar, eu tenho na prática isso. Então, assim, é um caso em que eu não ouvi o que a pessoa precisava. Boa, vou começar a usar isso de propósito. Para causar briga, em vez de discutir, fala, não, ok, não precisamos concordar. Mas é preciso tirar da cabeça também essa palavra que a violência é a violência física, né? Não necessariamente a violência física, é a forma como a gente se trata, porque a gente também é violento aqui dentro, se culpa, coloca defeitos, fica sempre, eu errei lá atrás, então eu sou uma péssima pessoa. E não, você errou lá atrás, mas você está tendo várias oportunidades de buscar um novo eu, de chegar até aqui com novas reflexões e novas oportunidades. Então, essa violência também é interna, não é só externa. E trazer mesmo, através desses 4 pilares, né, que acho que a gente vai dar tempo da gente falar um pouquinho. Vai, vamos falar deles já. Porque é fácil, mas tem que praticar. A prática desses pilares é muito importante. Pelo que eu entendi, a comunicação violenta é igual inovação, né? Inovação é simples. Pare de fazer uma coisa desse jeito, comece a fazer algo daquele jeito. É simples. Quero ver fazer. A não violenta ou a violenta? Não, qualquer coisa. Quando a gente fala, eu preciso melhorar um processo interno aqui na execução dos procedimentos. Então, desse jeito tem esse resultado, de um jeito diferente terá um resultado diferente. Então, pare de fazer desse jeito e comece a fazer do outro. É simples, só que não, né? Porque é automático, já está intrínseco, é epiderme. Isso, é verdade. Vamos falar desses 4 pilares da comunicação não violenta. Então, quais são eles? Quais e como são eles? Tá. Então, são 4 pilares que a gente não precisa usar de uma forma robotizada, tipo, primeiro esse, depois esse, depois esse. E ele começa, assim, o primeiro pilar é você observar um fato, né? Então, vamos supor, vou pegar até um exemplo aqui do livro, que ele fala
do menino que é um mau, tem um julgamento até nessa frase, que é o Zequinha é um mau jogador de futebol. Então, observou o fato, o Zequinha vai jogar futebol e as pessoas já falam, lá vem o Zequinha, né? Ele não joga bem. Você tira o julgamento dessa observação. Então, você trata o fato como ele de fato é. O que o Zequinha faz? Ele não faz gol. Então, todas as vezes, a maioria das vezes, ou em todos os jogos, Zequinha não faz gol. Então, esse é o primeiro pilar da CNV. É você tirar da sua frase somente o fato. Aquilo que você pode filmar. Vamos supor, você está aí na sua sala, aconteceu alguma coisa. Entrou alguém aí, tal, falou com você. Qual que é o fato? Né? O que você percebeu pelos seus sentidos? Esse é o primeiro Isso me pilar. atrapalhou. Que te atrapalhou. Entrou sem bater na porta. Entra sem pedir licença. Todas as vezes que entra já falando alto. Então, você vai para o fato. Depois, você vai observar ali o que te causou. Qual foi o sentimento que esse fato causou no Cristiano? Então, quando a pessoa entrou na sua sala, no seu escritório, sem bater na porta, qual o sentimento que causou em você? Né? Entendi. Raiva, desprezo, irritação. Esse é o segundo pilar da CNV. E depois você vem com a necessidade sua não atendida. Porque toda vez que nós temos um sentimento, assim, que eu falo que são sentimentos negativos, sentimentos que nos aborrecem bastante, você pode olhar ali que tem uma necessidade sua não atendida. Então, no caso, necessidade de paz, necessidade de respeito, de espaço. Você está no seu escritório e você quer que alguém bata na porta primeiro, né? Então, você trabalha com isso, observando o fato, vendo o sentimento que esse fato te causou. Depois, você vai ver a necessidade sua, que não foi atendida, ou daquela pessoa também. E, por último, esse último pilar é o que a gente trabalha muito na mediação de conflitos. Por isso que a CNV ela é muito aplicada entre os mediadores, que é você partir para os pedidos. Então, quais são os pedidos que você faz para você mesmo e para o outro para solucionar estas questões? E essa parte é muito importante, porque você vai tirar os julgamentos aí. Você vai falar, bom, ao invés de eu ficar xingando essa pessoa, porque toda vez ela entra no meu escritório sem bater na porta, ou eu ficar me irritando com aquele cliente por determinada atitude repetitiva dele, quais são os pedidos, as soluções claras, específicas que eu vou começar a criar, a pensar? Dentro de mim vai aparecer milhões de ideias. Quais são as possíveis? E as que dá para colocar na mesa, né? Então, essa última etapa dos pedidos é muito importante por isso, para solucionar, para chegar a algo. Às vezes a solução é até se afastar do problema. Muitas vezes uma solução dependendo da relação, né? Vamos supor, você tem um cliente que de fato você já tentou, sei lá, vários projetos com ele e nada dá certo, nada funciona. Muitas vezes a solução que você vai dar para você mesmo é aqui não, aqui chega, né? Um ponto final nesta questão. Divórcio também. Você tem muitos casais que se divorciam consensualmente, amigavelmente, e depois não conversam entre si, ficam com aquela barreira. Então, a CNV ajuda muito, porque aí você foca não no passado, na briga, na discórdia, em quem ofendeu quem, né? Não vem aquela repetição sabe? Aquilo ficou no passado. Você vai trazer ali essa relação do casal, do divorciado, nova, uma relação, você vai ver ali o que eles estão precisando naquela situação pontual, vamos supor, em relação ao filho, ou em relação a uma casa, um imóvel, sabe? Nesse aspecto que a CNV vem ajudar. Entendi. Ela traz...
Fabiola, já entrando na reta final da live, já que é a hora que você vende o seu peixe. Me fala uma coisa, a contratação de um mediador, de um especialista em CNV, está me parecendo muito com os 12 passos da pastoral da sobriedade lá. Então, para você ficar sóbrio e largar um vício, o primeiro dos 12 passos, que é o mais difícil, é reconhecer que existe um problema. Porque assim, eu não sei o quanto você já conviveu com drogaditos ou alcoólatras, ou enfim, pessoas que precisam lá da sobriedade, em todos os termos, né? Esses caras nunca têm um problema. Ah, não, eu bebo socialmente, gasta R$ 1.200 por mês em cachaça, bebe socialmente. Ah, não, a hora que eu quiser eu paro de usar essa droga. Ah, não, essa droga não me faz mal. Então, assim, reconhecer que tem um problema é sempre o mais difícil. A comunicação não violenta, ela tem essa peculiaridade também. Precisa que se reconheça que existe um problema aqui de comunicação a ser resolvido. Esse mapeamento das questões é muito importante, né? Você vai conversando com a pessoa e a partir dali você percebe tudo aquilo que está por trás, subentendido. Muitas vezes a pessoa também não sabe que ela tem uma questão a ser resolvida. Ela acha que está tudo perfeito, que o errado é o outro, não é ela. Então ela se coloca também às vezes numa posição de vítima, e que nada vai ser resolvido. Então a CNV ela ajuda muito a puxar. A mediação de conflitos ela puxa muito, ouvindo a pessoa vai trazendo para cima aquelas questões que estão ali subjacentes, questões que ela às vezes nem sabe por que está acontecendo aquilo com ela, né? Por que ela está indo na bebida? Por que ela está indo em qualquer vício? E ela às vezes não sabe a razão mesmo, real daquilo. Ela pensa que tá normal ali para ela. Entendi. Então vamos lá, vamos à hora que você vende o seu peixe. Quem que contrata um mediador de conflitos? Como é que quem é seu público-alvo e como você vende vende o seu serviço? Então, a mediação de conflitos, ela é feita tanto na parte judicial, né? Ela existe já dentro dos processos, como ela também é feita na forma privada. Então, eu me formei na Câmara Equilibre, agora eu vou vender o peixe também, vou falar da Câmara Equilibre lá do Rio de Janeiro, e nós fazemos mediação em área empresarial, área de família. Nós temos sempre o intuito do mediador, ele é justamente compor aí o conflito, para que as pessoas saiam com menos discórdia, mais que saiam dali pelo menos com algum acordo viável entre elas, algo que resolva, algo que elas não é para convencer o outro que o outro está certo, mais uma vez para que as pessoas sentem ali numa mesa e possam, com calma, conversar, né? Os advogados também, muito importante para os advogados terem esse espaço de fala, e os clientes vão ver assim, o advogado não está contra mim, o meu advogado, ele quer o melhor para mim. Então, o advogado coloca ali na mediação todas as possibilidades, mas nem sempre todas as possibilidades vão ser as que a outra parte vai poder atender. Então, também é um olhar do cliente para o advogado, né? De ver que o advogado não tem uma lâmpada mágica lá, não é um Aladim que vai poder resolver tudo para ele. Então, aí entra a mediação, entra a composição. É uma forma de conversa mesmo, de colocar na mesa aquilo que é possível ser resolvido. E, particularmente, Cristiano, eu estou bem mais focada hoje, não na mediação, mas na própria estrutura dos diálogos. Então, com palestras, sessões individuais, orientando as pessoas nessa parte, ensinando a CNV e também técnicas de negociação, porque a minha maior finalidade, minha grande preocupação é que as pessoas passem isso adiante, que elas tenham isso dentro delas, esse conhecimento, e usem mesmo essa ferramenta no dia a dia, nas mais variadas situações.
tá? Porque essa ferramenta ela pode ser usada mesmo em fila de mercado, em briga de Acidente de trânsito. acidente de trânsito. A finalidade é você centrar ali, focar naquilo que você quer resolver, no que de fato é importante para você naquela situação, né? E ser, sim, uma pessoa mais feliz. Mas feliz eu não estou dizendo sorridente, feliz, acordar, bom dia, boa tarde, não é isso. É feliz no sentido de em paz. Sabendo que você vai encontrar problemas todos os dias, os problemas estão aí para todo mundo, né? Infelizmente, eles estão para nós e a gente vai sempre conseguir, sim, resolver com calma, com paciência, mas a gente vai ter uma solução para as coisas. Não, nada vai ficar. Não precisa desesperar, entrar numa depressão profunda, sabe? Essa é a grande finalidade da felicidade, né? Quando eu falo felicidade, é nesse aspecto de paz. Legal. E qual é o resultado desse treinamento? O que a pessoa que faz esse treinamento ela consegue de resultado prático? Como isso melhora a vida da pessoa Isso de vai fato? depender muito. Isso vai depender muito da pessoa querer praticar, porque tem pessoas que não querem fazer muito, é cansativo. Eu até estou pensando em fazer grupos de prática também, para a gente desenvolver mais isso no dia a dia. E vai muito assim, de repente ajuda a pessoa numa questão pontual, numa conversa entre dois advogados, no e-mail que ele vai responder, que está difícil para ele falar ali, sem agredir o outro, sem levar palavras que ele depois se arrependa. Então, é mais nesse aspecto. Vai depender muito da situação da pessoa, o que a pessoa está precisando naquela questão. Entendi. E eu espero que você ganhe bastante dinheiro, porque conflitos é o que mais existe no mundo hoje. E eu imagino que a origem de todos esses conflitos, sem pôr nem tirar, é falha de comunicação. Estou errado? Então, São os desde a ruídos, guerra né? lá do, São os desde a ruídos. guerra do Putin, passando pelo conflito histórico entre israelenses e palestinos, você falou em 8.000 anos ali, eu não sei se demora tanto tempo, mas há pelo menos 3.000 anos as pessoas brigam com as outras por causa de religião. Enfim, para mim tudo isso é falha de comunicação. É verdade, tem os ruídos da comunicação, você fala uma coisa, a pessoa entende outra, ou até mesmo a questão bélica, né? Enfim, aí para entrar nessa é complicado mesmo, é muita discórdia e tem que partir da gente, essa transformação que a gente quer ver no mundo, tem que partir aqui dentro, né? E assim, você falou de ganhar muito dinheiro, eu quero pagar meus boletos, trabalhando com aquilo que eu gosto e acredito. Mas a finalidade mesmo grandiosa que eu vejo nesse trabalho, Cristiano, pelo menos ele é um trabalho que se agrega a todas as pessoas e aos demais trabalhos. Eu vejo muito desses conceitos também quando as pessoas falam de meditação, de determinadas terapias, autoconhecimento, manter a autenticidade. Eu fiz um curso de teatro recente, agora de vídeo, e a gente falou muito disso. Como é que você mantém sua autenticidade sem ofender as pessoas, mas também se colocando nas situações. Então, manter um temperamento mais equilibrado para que, de fato, você consiga viver ajudando as pessoas e também convivendo bem com você mesmo, não se achando uma pessoa solitária, difícil. Perfeito. Muito bom. Essa foi a live com a Fabiola Malose sobre comunicação não violenta. Obrigado, Fabiola, Eu pela que sua agradeço, atenção. espero não ter falado muita besteira, porque Acho que live, não, não. olha, eu nunca tinha feito. E assim, uma coisa é a gente falar e editar, né? Outra coisa é a gente ir falando, e você, Cristiano, me deixou muito à vontade. Então, parabéns. Obrigado. Mesmo. Esse conteúdo, esse vídeo fica disponível aqui na minha linha de tempo do Instagram. Pode fazer download, pode cortar, pode usar no seu material de divulgação. Tá bem. Tá Agradeço a aí, todo mundo que ficou com a gente também.
Legal. Bora lá então, bora lá fazer reunião com cliente chato. Camila, obrigado. Obrigada. Tchau, Cristiano. Até mais. Até mais. Ótimo dia.